Muito bem, rapaziada, vamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, seu programa quase diário sobre NBA. E eu digo quase porque de vez em quando, né, a NBA não ajuda. Porque para ter programa tem que ter assunto, e de vez em quando não tem assunto. Mas quando tem assunto, tem Swish TV Show. Hoje é o caso, tem assunto pra gente falar. Vamos falar sobre a rodada de ontem. Tivemos uma rodadinha mais curta, mas ao mesmo tempo foi uma rodadinha com alguns joguinhos interessantes, né? Vamos comentar sobre polêmica da arbitragem, né? A arbitragem novamente sendo protagonista na NBA. Essa arbitragem, meu Deus do céu. A gente fala tanto da arbitragem de futebol, mas, mano, a arbitragem da NBA também é uma parada que é qualquer coisa, velho. Meu Deus do céu, que arbitragem ruim. Enfim, falar sobre o erro que teve lá, né? Em Kings contra Bucks. Falar sobre o atropelo de Houston, falar sobre a vitória de Detroit lá na Cidade do México contra o Dallas, enfim. Vamos dar uma passada na rodada de ontem. E tem também duas notícias para comentar. Lesão do Trae Young, problemaço para Atlanta, e suspensão do Ja Morant. Quem diria que falar merda da comissão técnica, que ser um péssimo companheiro de time, te faria ter problemas no vestiário, hein? Quem diria, hein, Ja Morant? Rapaz, que loucura, hein? Enfim, falar sobre também essa suspensão do Ja Morant. E é isso, né? É isso. Vamos aqui começar. Domingão, vocês sabem, né? Edição mais express. Então, roda a vinhetinha e já vamos começar falando sobre os jogos de ontem da NBA. Cadê a vinheta? Aí. Ó, antes, né, só lembrá-los da parceria do canal com a Centauro, né, o canal Swish TV BR é parceiro da Centauro. Lá você encontra basicamente tudo que você precisa, né? Quer um tênis? Tem. Camisa? Tem. Moletom? Tem. Kimono de judô? Tem. Sunga pra natação? Tem. Raquete pra badminton? Tem. Na Centauro tem tudo e com ótimas promoções, com ótimos preços, que podem ser ainda melhores se você usar o cupom SWISH10. Usando o cupom SWISH10 na sua compra, você garante 10% de desconto. Olha aí que coisa delícia! Vai lá na Centauro, bota o cupomzinho SWISH10 e garanta esse descontinho maravilhoso nessa loja maravilhosa, que tem produtos maravilhosos, olha aí. E você é um maravilhoso também. Todo mundo é maravilhoso, olha que coisa linda. Vai lá na Centauro, bota o cupomzinho SWISH10 e aproveite, tá bom? Vamos lá, agora sim, vamos partir para os jogos de ontem. Tivemos 2, 4, 6 jogos nesse sabadão. Nessa sexta-feira. Né? O programa é de sábado, mas a rodada é de sexta. E aí, começando, já vamos começar com a polêmica aí da rodada, que é aí, né, Kings e Bucks, né? O Kings venceu Milwaukee Bucks 135-133. Primeira vitória fora de casa do Kings na temporada, vencendo lá no Fiserv Forum. Ofensivamente, foi um jogo excelente de Sacramento. Excelente, né? Ataque fluiu super bem, né? Você teve ali Zach LaVine, DeRozan, Schroeder, Sabonis, todo mundo jogando bem pra caramba. Esses 4, inclusive, combinaram pra 108 pontos, tá? 108 pontos, uma coisa impressionante. Então, cara, assim, ótimo resultado pra Sacramento, ótima atuação de Sacramento. Dito isso, Sacramento indiretamente, né? Porque, obviamente, o Kings não teve nada a ver com isso. Mas, indiretamente, Sacramento acabou sendo, sim, favorecido pela arbitragem. Porque é o seguinte, faltando 1 segundo, basicamente, para acabar o jogo, o nosso querido AJ Green foi para a linha do lance livre. Deixa eu pegar o lance aqui para vocês. Ele foi para a linha do lance livre, né? Sacramento estava ganhando por 2 pontos. E aí, cara, aconteceu isso aqui, ó. Deixa eu ver se tá na tela pra vocês. Tá na tela. Ó, 1.1 segundos pra acabar. Sacramento vencendo por 2. AJ Green aqui no lance livre. Ele erra. E aí o Giannis, né? O Giannis... Espera aí que eu vou voltar porque eu tava tirando o som aqui. Eu me perdi. Ó,
O Giannis pega o rebote e ele perde a bola. A princípio parece que foi um turnover ok, mas aí ó, o Giannis vai reclamar, puto com a arbitragem, indignado. E aí você já pensa, pô, deve ter rolado alguma coisa, né? O Giannis não ia ficar puto de graça. Ó, olha lá, ele puto, os caras do King já saíram vazados, né? Só pra não ter risco deles voltarem o jogo. Do tipo, rapaziada, vaza pra arbitragem não poder voltar o jogo. Ó, o Giannis segue puto. E aí você vê o lance, né? Ó, ele sai da marcação do Westbrook. Inclusive os dois se engalfinharam o jogo inteiro. Bem bacana, muito entretenimento. Ó, AJ Green erra de forma proposital, né? O Giannis pega o rebote. E quando ele vai subir, Zach LaVine dá mó tapão na mão dele, moleque. Ó. Ó. Na mão dele. Claramente foi falta. Deixa eu ver se tem outro ângulo. Tem, ó. 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 Ele bate na mão do Giannis, cara. Isso aqui é falta pra caralho. É falta pra caralho. A arbitragem, ele segue reclamando com a arbitragem. E, cara, reclamando com razão, velho. Foi muito falta, a arbitragem não viu, né? E o Bucks, sim, foi prejudicado. Agora, isso muda o fato de que o King jogou muito bem? Não, o King jogou bem pra caralho. Foi o melhor jogo do Kings, eu acho, nessa temporada. Em termos de fluidez ofensiva, foi o melhor. O Kings mereceu ganhar, jogou bem. Jogou muito bem, né? Mas, infelizmente, a arbitragem, como acontece regularmente na NBA, ela foi protagonista do jogo. E isso é uma bosta. Eu sempre falo, cara, a pior coisa que pode acontecer num jogo de NBA é a arbitragem ser protagonista de um jogo bom. E esse jogo era bom pra caramba, não precisava disso. Saca? Não precisava disso. Então, enfim. Mais um dos erros bizonhos dessa arbitragem. Que deve seguir sendo a mesma merda que foi nos últimos anos, né? Parece que não houve nenhum tipo de melhora, nenhum tipo de orientação do Adam Silver pra arbitragem do tipo, gente, vamos parar de fazer merda? E assim, o foda assim, você pensa, ah não, Luiz, mas esses erros só devem acontecer nesses jogos mais, né? Jogo grande mesmo, não deve haver erro. Pô, lógico que tem. Lembra a temporada passada? Oklahoma e Lakers. Lakers com o Luka, o Thunder ali voando. Toda a história do Lakers in 5. Cara, puta jogo, o Luka jogando pra caralho. O que a arbitragem me fez? Ejetou o Luka, cara. Por uma reclamação que o Luka nem fez com o árbitro, fez com o torcedor. Acontece em jogo grande pra caralho, velho. Então, a arbitragem ela é ruim em jogo que ninguém vê, é ruim em jogo que todo mundo vê. É ruim em jogo numa grande metrópole, em uma pequena cidade. A arbitragem é ruim sempre, cara. A arbitragem da NBA é horrorosa. E não é que a arbitragem favorece tal time. Não é que favorece tal time. A arbitragem ela é ruim pra todo mundo. A mesma arbitragem que favorece o seu time hoje, ela vai te fuder amanhã. E é muito louco, né? Porque eu posso falar a mesma coisa da arbitragem de futebol, da arbitragem da NFL... do beisebol eu não sei porque eu não acompanho. Mas deve ser uma merda também, porque a arbitragem é ruim. Ponto. Ponto. A menos pior das ligas que eu acompanho, dos esportes que eu acompanho, é da NFL. Da NFL é menos pior, mas ainda assim é ruim. Ainda assim comete erro. Tá ligado? Enfim. A arbitragem sendo arbitragem, né? Tem muito por que correr. O que é ruim é que estraga o jogo, né, velho? Um jogo bom pra caramba é completamente, né, prejudicado por conta desse erro, que foi um erro. Claramente foi falta no Giannis. Enfim. Seguindo aqui, pessoal, vamos para os próximos jogos. A gente teve o Minnesota vencendo com uma certa tranquilidade o Charlotte Hornets, né, 122-105. Julius Randle fazendo um ótimo jogo. O Randle que vem segurando as pontas, né, nesse período de lesão do Anthony Edwards. São 30 ou mais pontos em 3 dos 4 jogos sem Anthony Edwards nessa temporada, cara. Julius Randle
tá chamando a responsa. Ontem foram 30, com 7 rebotes, 12 de 19 nos arremessos, 3 de 6 no perímetro. Ótimo jogo do Randle. E boa vitória de Minnesota, né? Minnesota chega à sua terceira vitória, deixa de ter campanha negativa. E Charlotte sofre sua quarta derrota na temporada, a segunda jogando em casa. Aí a gente teve, né, um dos grandes jogos também da rodada, Pacers e Warriors, né, jogo lá em Indianápolis. Pacers recheado de lesão, né, cara? Sem Haliburton, sem Nembhard, sem Mathurin, sem McConnell, sem Obi Toppin, sem quase todo mundo, né? Enfrentou um Golden State ali, né? O mesmo Golden State que havia perdido pro Milwaukee Bucks sem o Giannis, vocês devem se lembrar. E aí o que aconteceu? O Robin Hood Golden State cedeu mais uma vitória, né? Cedeu assim, né? Obviamente não é que cedeu, mas sofreu mais uma derrota para um time que não dava para perder. O Golden State que não perde essa mania de perder para time que não pode perder. É bizarro, né? O Steve Kerr falou isso recentemente, né? Que o Golden State é mestre em perder jogo que não dá para perder, em perder jogo onde é muito favorito, né? Em perder jogo contra time que tá desfalcado. O Golden State é mestre e aparentemente isso segue para essa temporada. Segundo jogo que o Warriors perde para um time lesionado. E ontem, cara, assim, brincadeira, né, velho? O Golden State chegou nos últimos 4 minutos ali de jogo vencendo por 11. E os caras tomaram a virada, pô. Siakam jogando pra caralho, metendo uma bolaça ali na reta final ali pra virar o jogo. Foram 27 pontos pra ele. Aaron Nesmith, muito bem também, 31 pontos. Inclusive, a atuação de ontem do Aaron Nesmith me garantiu a vitória nessa semana no Fantasy. Chupa, pisou na linha! Eu tô no Fantasy do pisou na linha e eu ganhei deles. Chupa, pisou na linha! Aaron Nesmith é meu herói. Moldural, Aaron Nesmith. Clutch pra caramba. Tava perdendo, pô. Pisou na linha é mó apelão, cara. Ele tem Austin Reeves, ele tem Alperen Sengun, pô. Ele foi muito apelão. E eu ganhei dele. Com Aaron Nesmith. Olha aí, hein. Clutch pra caralho no Fantasy, não tem jeito. Enfim, jogou muito bem Aaron Nesmith. Baita jogo dele. Ele que é um cara que eu espero muito nessa temporada. Ele tendo mais volume, tendo mais protagonismo nesse time cheio de lesão. É um cara que eu acho que vai ter aí uma... Como é que fala? Breakout season. Jogando muito bem. Siakam, Nesmith, Quentin Jackson. Esse moleque tá jogando muita bola, velho. Muita bola, né? Essa total ausência dos guards titulares. Cara, ele tá brilhando. Ontem foram 25 pontos e 10 assistências pra ele. Jogando muito esse menino. E aí, conseguiu aí garantir essa vitória pro Pacers. A primeira vitória de Indiana na temporada. Indiana, né? Encerra sua sequência de derrotas. E o Golden State, igual eu falei, né, cara? Mais uma derrota digna de Robin Hood, né? Meu Deus do céu. Brincadeira o Golden State, hein? Brincadeira o Golden State Warriors. O torcedor deve ficar numa alegria tremenda, hein? Meu Deus do céu. Enfim. Aí a gente teve o Orlando Magic vencendo fácil o Washington Wizards por 125-94. O Paolo e Franz brincaram de jogar, né? Paolo, em meio a tantas críticas, né? Veio para 28 pontos e 11 rebotes, jogando 26 minutos. Franz Wagner veio para 25. E o Magic conquista aí sua terceira vitória na temporada. Primeira vez que o Magic consegue embalar aí, né? Uma sequenciazinha de vitórias na temporada. Aí a gente teve Houston atropelando o Boston Celtics no TD Garden. Vitória tranquilíssima, 128-101. Grande desempenho ofensivo e defensivo também, né? A defesa deu uma melhoradinha em relação aos outros jogos. Kevin Durant veio para 26 pontos, com 73% de field goal, uma coisa impressionante. Aman Thompson veio para 17, com 9 rebotes e 8 assistências, flertando com triple-double. E Alperen Sengun também flertando com triple-double, veio para 16 pontos, 10 rebotes e 9 assistências. Essa foi a terceira vitória seguida de Houston e, né, a segunda derrota do Celtics no TD Garden. E fechando a rodada, Detroit Pistons e Dallas Mavericks se enfrentaram lá na cidade do México, com um clima maravilhoso. E deu Detroit, né? Detroit com um quarto período avassalador, venceu a equipe de Dallas por 122-110. Grande desempenho da dupla Durbin e Cade,
Os dois aí estão tendo um início de temporada muito bom. Jalen Duren ontem veio para 33 pontos, maior marca da carreira dele. E o Cades veio para 18 assistências, igualando a melhor marca da carreira dele. Foi um puta jogo dos dois. Defesa de Dallas segue sendo um problema, né? E é isso. Quarta vitória do Pistons, a quarta vitória em 6 jogos, né, para Detroit, e a quarta derrota para Dallas, começo 2-4. Dallas aí, uma grande decepção nesse começo de temporada, né? Então, sobre a rodada de ontem, é isso. Hoje, rapaziada, era para sair o meu Power Ranking, só que eu não vou conseguir gravar hoje o Power Ranking. Então eu vou deixar para fazer o Power Ranking amanhã. Aí a gente começa a semana com o Power Ranking, onde eu vou ranquear os 5 melhores times desse começo de temporada. Meu Power Ranking ele vai ser atualizado de 2 em 2 semanas, tá? Nessa temporada. Então amanhã vai sair o meu Power Ranking. Fica tranquilo, sai amanhã. Na terça vai sair a minha primeira edição da corrida para MVP, que vai ser atualizada todo começo de mês, né? Era pra ser hoje, mas realmente hoje eu tô bem apertado, cara. Hoje eu tô bem apertado. Tá foda. Mas sai na terça-feira a minha corrida pro MVP. E aí fica assim. Segunda-feira sai meu Power Ranking. Terça-feira sai a corrida pro MVP. Tá bom? Eu tinha avisado ontem. Antes de ontem, tinha avisado que ia sair hoje o Power Ranking e amanhã a corrida pro MVP. Infelizmente não vou conseguir fazer isso. Vai ficar pra segunda e terça. Tá bom? Estamos de acordo? Obrigado, gente. Eu agradeço a compreensão. Pra gente encerrar aqui, rapaziada, deixa eu só comentar bem rapidinho sobre 2 notícias que saíram ontem. A primeira é sobre a lesão de Trae Young, né, cara? O Trae Young sofreu uma lesão no jogo contra o Nets, no comecinho do jogo contra o Nets, né? Lance besta, né, cara? Que o Gueye acabou caindo em cima do joelho dele. Ontem o Charania confirmou que ele sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho. Né? Não foi ruptura de ligamento, o que já é bom. É uma notícia boa e uma notícia ruim. Mas, infelizmente, isso vai tirar ele de 1 mês. Né? Vai tirar ele de 4 semanas. Problema gigante para esse Atlanta, que não tem um substituto decente para o Trae Young. Não tem um playmaker nem perto do nível dele. Então, me preocupa muito como esse ataque vai funcionar sem o Trae Young. Acho que o Quinn Snyder vai usar o Jalen Johnson como esse playmaker, porque ele tem uma boa capacidade de passe, então acho que ele vai ser meio que esse point forward. Acho que pode até dar certo, mas sem o Trae Young, a Atlanta perde muito poder de fogo, né, cara? Então me preocupa bastante essas próximas 4 semanas de Atlanta sem o Trae. Mas é igual eu falei, né, cara? Podia ser bem pior. Se ele tivesse rompido o ligamento, aí, filho, é fim de temporada. Entendeu? Então, dos males, o menos pior. São 4 semanas, é ruim, mas em dezembro ele tá de volta. Então, vamos ver se a Atlanta consegue sobreviver. E a outra notícia que saiu, e essa notícia, eu não vou mentir, cara, essa notícia me deixou satisfeito. Que é a notícia da suspensão do Ja Morant. O Ja Morant, depois da derrota pro Lakers, ele deu uma entrevista onde ele basicamente botou no cu da comissão técnica, né? Perguntaram pra ele, Ja Morant, o que você achou aí? O que você acha que aconteceu pro Memphis perder? Ele falou, pergunta pra comissão técnica. Não, mas qual que é a estratégia que foi utilizada? A estratégia aparentemente era não me colocar pra jogar. Tipo assim, falando que a culpa era da comissão, que se a comissão tivesse deixado ele jogar mais, o Memphis não teria perdido. Basicamente foi isso que ele quis dizer. O que é uma mentira. Porque ele jogou 31 minutos numa preguiça, numa falta de vontade, numa falta de compromisso e não fez nada. Em 31 minutos. Ele foi horroroso no jogo. Né? Até falei ontem sobre essa postura do Ja Morant, que pra mim foi revoltante. O torcedor do Memphis deve ter ficado 6 vezes mais revoltado que eu. Eu fiquei revoltado. O torcedor do Memphis deve ter ficado, então, putaço. Porque foi vergonhoso, cara. Postura vergonhosa. E a entrevista dele foi tão vergonhosa quanto até mais. Foi uma entrevista ridícula. Você como líder, você como franchise player, você não faz isso com a sua comissão técnica. E o Ja Morant, ele tá construindo um histórico, né, de problemas com comissão técnica. Vocês devem se lembrar que a demissão do Taylor Jenkins foi muito por conta do Ja Morant. Que falar que o Ja Morant não tava bem com o Taylor Jenkins, não tava concordando com o sistema do Taylor Jenkins, e aí a diretoria falou e mandou o Taylor Jenkins embora. E agora com o Isalo, tá a mesma coisa? E aí eu vou perguntar, o problema é a comissão ou é o Ja Morant? Está na hora de questionar isso, né?
E parece que o Isalo questionou, né? Segundo informações do Charania, Matchup Brasil trouxe aqui a tradução, o Ja Morant e o Isalo tiveram ali uma discussão depois da derrota. O treinador questionou a liderança do Ja Morant e a entrega dele, o que é um questionamento muito válido, tinha que ser feito mesmo. E aí parece que o Ja Morant respondeu de forma meio ríspida, e aí a diretoria, junto com a da comissão, decidiu suspender o Ja Morant por um jogo, né? E eu acho uma suspensão muito justa. Ah, Luiz, mas é só um jogo, será que ele vai aprender com isso? Cara, a quantidade de jogos na suspensão é irrelevante aqui. O que realmente vai machucar o Ja Morant e pode fazer ele repensar é como que isso tá sendo repercutido pela mídia. Porque a gente sabe, cara, o Ja Morant, ele é um cara que criou, né, uma relação ruim com a mídia. A mídia não gosta muito do Ja Morant por coisas que ele fez, né? Toda a questão ali da arma e tal. Então a mídia já não gosta dele. Saindo essa informação da suspensão e do motivo da suspensão, por isso que eu acho que o Memphis foi bem explícito na explicação da suspensão, a mídia vai encher muito o saco dele. Muito saco, né? Então, a suspensão, eu acho que ela só foi um artifício pra fazer a mídia encher o saco de Ja Morant, pra ele aprender do tipo, tá vendo, irmão? Tá vendo o que acontece se você não for um bom líder? Para de ser um líder ruim, cara. Lidera esse time, mano. Olha a grana que você ganha. Olha a moral que você tem com a torcida. Tá ligado? Eu acho que foi nesse sentido. A suspensão e a forma como o Memphis não escondeu o motivo da suspensão. Porque o Memphis poderia ter tirado o Ja Morant do jogo e ter inventado que, lesão, machucou. Mas não. A gente tá suspendendo e é por conta disso. É pra vocês ficarem sabendo por que a gente tá suspendendo ele. Tá ligado? Eu acho que foi muito mais nesse sentido. Pra meio que jogar o Ja Morant aos leões pra ele aprender. Mas, irmão, para com essa porra, cara. E eu vou te falar, tá certo o Memphis. Não dá, cara. Mano, se o franchise player do time que eu torço joga do jeito que ele jogou, na preguiça, sem vontade, e depois tenta culpar a comissão técnica, mano, eu quero que ele se foda. Quero que ele seja suspenso e jogado aos leões mesmo. Eu sei que é cruel e tal, mas, mano, o Ja Morant é um menino, porra. E não é como se ele estivesse fazendo um favor jogando no Memphis, né? Não, né? Olha a grana que ele ganha. Grana essa que não é justificada pela entrega dele. Pega as últimas temporadas do Ja Morant. Qual foi o último ano pica do Ja Morant? 2022? 21? Desde ali, o que é o Ja Morant na NBA, cara? Um cara que chegou a brigar por MVP em 21, 22. Um cara que todo mundo tinha certeza que seria uma das faces da NBA no futuro. Um cara que todo mundo tinha certeza que seria um puta craque. Olha o que ele é hoje, mano. Um jogador que é suspenso por não ser um bom líder. É ridículo, cara. É ridículo. E eu concordo 100% com a suspensão. Pra mim, Memphis mandou muito bem aqui. Muito bem, tá? É isso, gente. Meu alarme tá tocando, porque deu a hora da minha caroninha. Daqui a pouco minha carona tá chegando, né? Tô indo lá pros meus pais, como eu faço todo domingo. Então, vou encerrar aqui o episódio. Obrigado, viu, pela audiência nesse domingão. Espero que vocês tenham gostado. Episódio mais curto, mas vocês já estão acostumados. Hoje vai ter análise de rodada, tá? Vai ter pós-jogo no domingão. Fiquem tranquilos. Vai sair análise durante todo domingo. Madrugada, tarde. Vai ter vídeo saindo. Amanhã, como eu falei, tem Power Ranking. Na terça tem corrida pro MVP. Então, te espero. E até amanhã, né? Valeu, beijão e tchau.